Aqui nós temos um debate que é bom a gente colocar, uma espécie de debate filosófico, mas que opõe duas doutrinas políticas que parecem ser iguais, mas são muito opostas, né? De um lado nós temos aí o que tradicionalmente recebeu o nome de liberalismo político. Não confundir, embora seja um parente, né, do liberalismo econômico. O liberalismo político diz o seguinte, que a democracia consiste em que você tenha instituições que protejam tanto o interesse dos indivíduos como o próprio interesse do Estado. Quer dizer, no final das contas, o liberalismo político ele foi criado para proteger os interesses da classe dominante. Ele é uma corrupção ideológica do conceito de democracia. E com o passar do tempo, né, hoje em dia todo mundo pensa dessa maneira, mas é uma maneira equivocada de pensar, que essa mentalidade liberal é a democracia. A democracia, na sua origem, o que ela é? Ela é a soberania popular, é a ideia da soberania popular. Se nós estivéssemos aqui, por exemplo, no começo do século XIX, ninguém se equivocaria entre as duas questões, o liberalismo político e a democracia. Os chamados democratas eram a esquerda revolucionária, né, do movimento. E os liberais eram a grande burguesia que queriam o predomínio de determinadas liberdades, mas não tanto que ofendesse os seus próprios interesses aristocráticos. Né? É daí que vem a ideia de que você elegeu um governo, você tem que tolerar esse governo, embora ele seja um governo profundamente, completamente, ferozmente antipopular. É importante esclarecer, embora nós estejamos colocando a coisa num plano assim meio abstrato, que essas ideias liberais não são verdadeiras ideias de esquerda. Né? As ideias de esquerda, elas estão relacionadas, historicamente, com a ideia da democracia e da soberania popular. Então, por exemplo, se nós tomarmos a coisa do ponto de vista da soberania popular, a posição expressa pelo povo diante de um governo é mais importante do que aquilo que diz determinada lei, etc. e tal. Vamos supor que você tem uma Constituição onde você elege o presidente por um mandato de 7 anos. Isso já é em si uma coisa antidemocrática, porque o cidadão é eleito numa situação determinada e vai governar durante 7 anos. Né? Logicamente que o povo teria que ter o direito de tirar esse cidadão de lá se ele se volta contra os interesses da população. Finalmente, né, a ideia da democracia, mesmo a ideia da democracia burguesa, é que o governo está lá para servir os interesses daqueles que os elegeram, né? Ou seja, da maioria da população. Então, esse argumento de que o Bolsonaro foi eleito democraticamente e não pode ser retirado, ele não é um verdadeiro argumento democrático, ele é um argumento de tipo liberal, né? E ele é um argumento antipopular. Significa o seguinte, que se as máquinas eleitorais, né, a grande imprensa, as grandes corporações investirem suficiente dinheiro para colocar no governo uma pessoa impopular, o povo tem que aguentar esse cidadão até o final do mandato dele. Esse é totalmente falso. É falso, inclusive, porque se a população consegue, ela não vai tolerar que isso aí se desenvolva até o fim.